Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje nós vamos falar da questão dos recursos hídricos ligados à América e à África. Lembrando, a maior parte da água que existe no planeta é água salgada que a gente encontra nos oceanos, que sem a dessalinização ela é inviável para o consumo humano. Lembrando que esse processo ele é caro, gasta muita energia e polui bastante. Enfim, o resto da água do planeta a gente vai chamar então de água potável. Onde é que está essa água potável? Essa água potável, a maior parte dela está nas calotas polares, no Ártico e na Antártida. Se encontra também bastante na atmosfera e se encontra bastante no subterrâneo através dos aquíferos, correto? A água de fácil acesso, aquela que a gente encontra em rios e lagos, ela é uma pequena parcela da água potável que já é uma parcela pequena de toda a água do planeta. Enfim, dentre os países que detêm essa água, nós temos o destaque aqui na América para o Brasil, a gente pode falar também do Canadá e dos Estados Unidos. Dentro do continente americano, o que vai acontecer? Vai acontecer que a oferta hídrica em alguns países vai ser abundante, em outros não, certo? O Brasil, por exemplo, é o que mais detém água potável de todos no mundo. Mas isso não significa que todos terão acesso à água. O Brasil tem um sério problema com a poluição, o Brasil tem certos problemas com seu esgoto, enfim, ainda tem uma região bastante árida lá no nordeste do Brasil, que é o sertão nordestino, principalmente no polígono da seca. Enfim, ah, como é que o Brasil gasta a água dele? Gasta basicamente na agropecuária, onde vai a maior parte, a gente gera muita energia também, a indústria faz uso muito dessa água e o consumo doméstico ocupa ainda uma parcela deste consumo. O Brasil ainda tem sérios problemas de saneamento básico, sérios problemas com a poluição. O esgoto brasileiro ele é pouco tratado. Muitos brasileiros ainda não têm coleta de esgoto. Muitos brasileiros não têm acesso à própria água tratada em si. Então, o Brasil ainda precisa trabalhar muito nesse campo. Em alguns lugares da América, não só o Brasil, falta água. Falta água em regiões desérticas, como a região da Califórnia, o próprio deserto lá do Vale da Morte dos Estados Unidos, ali no deserto do Atacama, enfim. Muitos lugares do mundo, e aqui no Brasil e na América, vão ter o quê? Vão ter a água. Só que vai acontecer. Essa água pode estar poluída, dificultando o consumo. Nós temos um exemplo bem doido aqui no Brasil. O caso do racionamento de água em São Paulo, que ele tem represas para usar e ter a água, sendo que tem rios que cortam a cidade, só que esses rios estão tão poluídos que eles são inviáveis para o consumo humano, certo? Continuamos. Vamos falar então da África. A África tem uma diversidade de ecossistema, tem água, só que essa água ela não é bem distribuída. Tem países ricos em água, tem países que enfrentam uma escassez hídrica muito grande, inclusive um local chamado Cidade do Cabo, na África do Sul, que as pessoas tinham uma quantidade X de água em determinado ano, numa reportagem que eu vi, para consumir. Consumisse mais que aquilo, era cortada a água. Um racionamento bem pesado. Temos a questão do deserto, Saara, os países ali próximos da região do Sahel que enfrentam a falta de água. Nós temos o deserto da Namíbia, o Kalahari. O filme O Menino que Descobriu o Vento mostra muito bem como a falta de água afeta a vida de muitas pessoas naquele continente. A questão da água lá, a falta de água é questão de faltar comida, as pessoas morrerem de fome e assim por diante, certo? Uma coisa que nós podemos discutir é a gestão do recurso hídrico. Muitos países até privatizaram a água. E a questão do Chile ali é bem latente. A população diz que tem que escolher às vezes entre tomar banho, lavar roupa e beber a água. Enfim, o Brasil é um país que a maior parte da gestão do recurso hídrico está nas mãos do Estado, em escala federal, estadual, municipal. O que a gente tem que discutir então é como que é feita essa gestão. Muito se fala em privatização. A gente tem que pensar o que está acontecendo. O Brasil é um país rico em água? É, mas o Brasil é um país que polui muito seus rios. E a gente polui um rio,
e despolui o rio para tomar a mesma água que a gente poluiu, tá? Eu tenho um texto aqui para vocês, eu vou ler o texto. Ele é de 2015 e 2016, se eu não me engano, é um desses 2 anos aí, que fala um pouco sobre esse debate da privatização, principalmente do saneamento básico. Enfim, eu vou ler aqui com vocês de forma breve, tá? O nome do texto é A crescente atuação de empresas privadas na gestão de água e esgoto, tá? Participação do setor privado no setor é defendida por quem? Como saída para a falta de recursos públicos, especialistas defendem, no caso, a regulamentação e controle disso. Bom, querem privatizar, mas eles defendem a questão do controle, porque toda vez que a gente fala em privatização, parece que a gente está passando que é do governo para uma empresa privada, e o que se teme mesmo é que essa empresa se preocupe mais com o lucro do que com a qualidade do serviço. Muita gente se preocupa que ficaria mais caro, outros defendem porque o Estado é corrupto. Enfim, vamos ler o texto e a gente vem então. Um dos debates mais aquecidos com relação à água diz respeito à atuação de entes privados no setor, tanto na distribuição quanto no saneamento. De um lado, quem defende a entrada de mais empresas particulares aponta que o Estado não tem condições de, sozinho, atender a demanda por acesso e expansão da rede. Esse é o argumento utilizado para quem defende. Na outra ponta, críticos expressam preocupação com relação à privatização descuidadas e que não contemplem o interesse público. Enfim, a distribuição de água e esgoto, no caso, dados de 2015 do Instituto Trata Brasil mostram que 83,3% dos brasileiros contam com água encanada. Século XXI ainda tem gente que não tem água encanada no Brasil. Lá em 2015, provavelmente esse dado aqui já alterou. Contam com água encanada, mas apenas 50,3% tem esgoto. Ou seja, quase metade da população não tem coleta de esgoto lá em 2015. Esperamos que esse número tenha se atualizado e melhorado, né? Somente 42,67% dos esgotos do Brasil são tratados. O que acontece com o resto? Vai direto para os mananciais, poluição. E daí, com a poluição da água, vem N problemas. A distribuição, no caso aqui de água e esgoto, continuando, em algumas partes do país a situação ainda é mais dramática. Na região norte, 49% da população conta com abastecimento de água e apenas 7,4% com esgoto. Como é que esse povo se livra do esgoto deles? Lembrando, tem muita gente que mora em palafitas, a casa sobre a água. Provavelmente cai direto no rio, gente. Isso tem a ver com a maneira como o modelo evolui no Brasil, afirmou ao Nexo Marussa Wetli, arquiteta e urbanista com especialização em gestão de recursos hídricos. Sempre se investiu muito mais em água do que em saneamento, pois a água dá muito mais dinheiro, ela alega. Defensores da ampliação das empresas privadas no setor de água e saneamento argumentam que o poder público não tem condições financeiras de realizar as obras necessárias. Bom, vocês sabem muito bem que quando o governo está construindo algo e ele dá uma data de entrega da obra, aquela não vai ser a data. Porque é muito comum, já até virou rotina atrasar a obra. Tá? Segundo dados da ABCOM, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, investimentos da iniciativa privada em saneamento foram responsáveis por 20% do total aplicado no setor em 2015, mesmo que sua presença esteja restrita a 5% dos municípios e acessível apenas para 15% da população. Tá? Então, a maioria da população, nós aí, a gente tem acesso à água, questão do esgoto também, por serviço público. Aqui no Rio Grande do Sul, quem cuida disso tudo é a Corsan. Alguns municípios fizeram a municipalização, como São Leopoldo, Novo Hamburgo, aqui perto. Nós temos a Comusa em Novo Hamburgo, nós temos o SEMAI em São Leopoldo, nós temos o DEMAI em Porto Alegre, enfim. Um relatório da associação cita, entre seus exemplos bem-sucedidos,
a região dos lagos no Rio de Janeiro. Em 2001, só 0,8% dos habitantes tinha esgoto. Meu chapéu. Em 2015, depois de 14 anos em que a gestão foi realizada pela privatizada Prolagos, o índice cresceu para 60%. Bom, cresceu? Será que tem qualidade? Bom, pesquisem aí e me tragam aí nos comentários. Continuando. Na década de 1990, teve início a privatização de empresas de água e esgoto de acordo com os dados de 2016, desculpa. Então o texto ele é depois de 2015 mesmo. Dabcom. Concessionárias privadas estão presentes em 322 municípios. O Brasil tem mais de 5.000 e apenas 322 tem. Em 18 estados. E beneficiam mais de 30 milhões de pessoas. O Brasil tem cerca de 210 milhões de pessoas, então ainda é uma parcela pequena, tá? Dos municípios atendidos pela iniciativa privada, 72% são de pequeno porte, com população de até 50 mil habitantes, tá? Então, o estado está nas grandes cidades, 50 mil habitantes é considerado uma cidade pequena, cidades com esse número de habitantes. No total, essa participação ainda é pequena, 5% do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no país são administrados por concessionárias privadas, só 5% lá em 2016. É bom que existam investidores que façam o que o poder público tem sido incapaz de fazer. A gente pode discutir aqui a ineficiência do Estado, a corrupção, onde é que o dinheiro é aplicado, como é aplicado, enfim. É gerência do recurso financeiro para gerir de uma forma qualitativa um bem que é de todos, que é a questão da água, e creio que todos têm direito a ter um esgoto tratado, uma coleta eficiente, enfim. Afirmou ao Nexo o ambientalista Rodrigo Agostinho, que foi prefeito da cidade de Bauru, interior de São Paulo, entre 2001 e 2008. Mas que haja regulação, controle, monitoramento e, principalmente, transparência. Acho que transparência é uma palavra meio complicada aqui no nosso país, né, gente? Porque quando a gente vê muita questão do serviço público, principalmente nos últimos anos, quando tem obras, essas coisas, aí corrupção é algo que parece que tornou-se rotina e é um ato muito comum no Brasil quando envolve o governo. Então tem esse pessoal aí que é a favor da privatização que vai sempre ter esse argumento. E se o serviço do Estado for um serviço ruim, vão defender, tá? Continuando. No contrato deve estar previsto quais as obras necessárias em cada ano, quais bairros serão atendidos e que haja um projeto claro de investimentos. Pois bem, então gerir um recurso hídrico como a água, o saneamento básico, é complexo. A gente tem que lembrar que a água é um direito garantido por lei, lá na Constituição. A água tratada, bom, o Estado gasta muito limpando essa água, gasta. Então, o que é lucrativo? Poluir, poluir, poluir e despoluir depois, ou despoluir e tratar esse esgoto e evitar com que os rios sejam mais agredidos do que eles já são, tá? Então, gestão de bacias hidrográficas, essas coisas, é muito complexo. A gente tem um exemplo, assim, que por muito tempo queriam despoluir o Lago Guaíba lá em Porto Alegre. Lago Guaíba. Gente, não adianta querer despoluir o Guaíba se o Rio dos Sinos estiver poluído, se o Caíque estiver poluído, se o Jacuí, o Gravataí estiverem poluídos. Porque eles vão continuar trazendo água poluída para o Lago Guaíba. Tá? Enquanto o recurso hídrico ele é dividido entre países, tem que ter uma gestão entre os países. Caso assim do Lago Chad, que secou por má gerência e hoje ele serviria de muita utilidade para países como a Nigéria, como o Chad mesmo, Níger, enfim. Tem a questão do Rio Nilo lá, da represa, tem países que têm pouco acesso à água, outros têm muito acesso. Então, é uma questão complexa, certo? Se você é a favor ou contra a privatização desses recursos, comenta aí. Um forte abraço e tamo junto.